Esta casa de Deus. É desejo da Escola Sabatina que todos se possam sentir bem aqui entre nós, que os que estão lá em casa a assistir via internet que se possam sentir bem também nestas cerca de 2 horas que vamos estar a transmitir online. E se por algum motivo sentir vontade de se juntar a nós, esteja à vontade, será muito bem recebido. Tem aqui uma casa cheia de braços abertos para o receber. E agora nós queremos convidar na Assembleia a se colocar de pé e a juntos entoarmos as estrofes do hino número 117, Se tu buscares a Jesus. Todos puderem, vamos nos ajoelhar para orar. Querido bom Pai, que estás nos céus, obrigada, Senhor, que depois de uma semana e de uma noite descansada, nós nos propusemos no nosso coração estar aqui hoje, Senhor, na Tua Santa Casa, Senhor, para honrarmos e glorificarmos o Teu Santo Nome. Senhor, que nós possamos ser como este hino, Te buscar diariamente, Senhor, ir à fonte, ir à água, Senhor, beber da água que Tu nos dás, Senhor, para acalmar a nossa sede de amor, a nossa sede de fé, a nossa sede de Espírito, Senhor, para que o nosso relacionamento entre Ti e nós, Senhor, possa se fortalecer, possa se engrandecer, Senhor, e possamos estar ligados a Ti, Senhor, e estarmos fortes para todas as coisas que nos possam acontecer. Querido e bom Pai, estás no céu, Te peço uma bênção especial por todos os irmãos que se encontram aqui, Senhor, e por aqueles que ainda se dirigem para cá, e para todos aqueles que ao redor deste mundo, Senhor, estão-Te a adorar, Senhor, este momento e Te louvar. Te peço também uma bênção especial, Senhor, para aqueles irmãos que não podem estar aqui hoje. Seja quais forem os seus motivos, Senhor, estejas com eles, que eles sintam no seu coração que estás ao seu lado, Senhor, que não os desamparas, pelo contrário, estás lá para os amparar e para os animar. Senhor, te peço pela Escola Sabatina, pelos serviços que vão seguir, pelos serviços de culto, Senhor,
Que o Teu Espírito possa estar aqui no nosso meio, Senhor, e que nós aqui possamos sentir a Tua presença, Senhor. E ao nos dirigirmos para a Tua casa, para as nossas casas, a nossa fé possa estar fortalecida, Senhor, e os nossos corações aquecidos. Que possamos ser uma igreja unida, Senhor, uns irmãos vivos na Tua fé, Senhor, para que o Teu Evangelho possa chegar a todas as pessoas ainda que não Te conhecem, Senhor, para que a Tua vinda seja abreviada. Dá-nos um bom sábado na Tua Santa Companhia. São os favores que quero pedir humildemente. Amém. Eu hoje gostaria que nós meditássemos num texto que eu estou convicto que muitos de vós o conhecem bem, o sabem de cor, provavelmente. Mas eu acho que conseguimos sempre tirar algo novo deste texto. Portanto, eu peço aos irmãos que possam abrir em Mateus 6, 33 e 34. Mateus 6, 33 e 34. Para que todos se encontrem. E diz o seguinte: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia da manhã, porque o dia da manhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Gostaria que nós analisássemos o início desta passagem. Diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus. Deus, inicialmente, Ele quer que nós vamos até Ele, passamos tempo com Ele, tenhamos confiança com Ele. E só depois disso acontecer é que Ele nos vai acrescentar tudo aquilo que nós necessitamos. E o mote do Acampamento Nacional de Jogadores de Companheiros em que eu estive foi sobre Abraão e foi fé em movimento. E eu ontem, enquanto preparava este momento, eu vi uma grande analogia entre Abraão e este texto. Porque, de facto, Abraão, quando Deus o chamou de Ur, Abraão primeiro confiou nele e avançou. Ele não esteve à espera que Deus lhe desse logo tudo, porque Deus apenas lhe prometeu que ele seria um pai de uma grande nação. E ele teve que sair do seu canto confortável, teve de ir para outro lugar, e mesmo assim Deus não lhe acrescentou logo um filho, não lhe deu logo um filho. Sara era estéril, e para Abraão isso foi muito complicado de gerir. Porém, o filho de Isaac, o filho da promessa Isaac chegou. Ele teve que ir até um monte, como Deus o chamou, e ele esteve disposto a entregar o seu filho. Porém, Deus aí viu que ele realmente era-lhe fiel. E foi realmente cumpriu a promessa, e Abraão foi um pai de muitas nações. Mas eu pus-me a pensar, e Abraão nunca viu essas muitas nações que Deus prometeu. Abraão apenas confiou que Isaac seria um patriarca, tal como ele era, e que seria um pai de muitas nações. E isso faz-me realmente refletir na necessidade que nós temos de ter a confiança em Deus. E ao longo deste ano que passou, eu tive de sair de casa para estudar. E alguns momentos foram muito complicados, porque eu tive exames marcados para sexta-feira à noite. E até tive um exame para sábado. E o que é facto é que eu sempre orei muito a Deus. Sempre tive confiança nele. E tudo acabou por se resolver. Eu lembro de um exame que ele ia acontecer numa sexta-feira à noite. Eu tinha mandado um e-mail a um professor e o professor simplesmente não me respondia. E houve um dia à noite que eu disse: Senhor, sabes que amanhã é o exame, eu preciso de saber se tenho que estudar ou não, porque mediante esse exame acontecer ou não, eu teria que estudar para outra disciplina. E o que é facto é que no outro dia de manhã o e-mail estava lá e eu podia fazer o exame noutra altura. E eu realmente senti que Deus é fiel quando nós não somos fiéis. Portanto, o meu apelo é que cada um de vós, cada um dos irmãos, possa a cada dia passar tempo com Ele, possa reclamar as suas promessas, porque Ele nunca nos deixa desamparados. Ele promete que nos será fiel, mas nós para isso também temos que confiar primeiro nele. Um bom sábado a todos os irmãos. Obrigada a Tito por esta reflexão inicial.
É chegado agora o momento de todos juntos, como uma grande classe, estudarmos à luz do pensamento que o Senhor Jesus trouxe ao Nelson, é Ele que vai ser o grande dinamizador desta classe em geral, juntos podermos refletir na temática que nós abordamos esta semana. E foi uma lição tremenda, não é? Que nos convida a nós deixarmos as nossas próprias forças, a nossa vontade de autoconfiança, do faz tudo, para vivermos uma aliança com Deus e para vivermos uma aliança principalmente que nos leva a depender verdadeiramente de Deus, não é? Então vamos perceber o simbolismo ali daquele capítulo de Gálatas 4. Será o Nelson então o dinamizador em geral, e nós estamos muito gratos por ele ter aceito este convite da Escola Sabatina. Pedimos que todos os dinamizadores possam viver momentos junto das vossas classes, que possam fazer os registros dos cartões, que possam fazer a chamada e principalmente que se possam unir agora durante 3, 4 minutos em oração com os elementos da vossa unidade de ação, que juntos possam partilhar alegrias e pedidos de oração, porque uma vez nós ouvimos que uma unidade de ação é uma quê? Quem é que me ajuda? É uma pequenina igreja, portanto, nós devemos orar junto da nossa pequenina igreja por aquelas aflições que nós pessoalmente levamos ao Senhor, para que os nossos irmãos da nossa pequenina igreja possam orar pelo nosso problema ou pela nossa alegria. Vamos então partir para esses momentos.
Muito bom dia. Bom dia. Enquanto estava aqui sentado, estava a refletir sobre o seguinte. Eu já falei com todos vós, pessoalmente, individualmente, e foi agradável, como é lógico. Mas nesta presença aqui, neste ponto de vista, é um pouco intimidatório. Sendo a primeira vez que estou convosco, estou perfeitamente consciente de que Deus me fez o convite, através da Sílvia, e espero estar à altura das vossas necessidades, das vossas intenções e, sobretudo, que Deus me possa utilizar para, de certa forma, ir ao encontro daquilo que vocês mais necessitam. Esta lição já ouvi várias pessoas, inclusive enquanto pesquisava, enquanto estudava, ouvi que esta lição é um pouco complicada, é um pouco, vamos utilizar este termo, complicada. Não será uma lição tão, entre aspas, fácil de se estudar, tão fácil de encaixar na nossa mente, no nosso coração, mas em todas estas opiniões, eu percebi e verifiquei que é uma grande lição, que é algo que, acreditem, meus irmãos, que abanou-me um bocadinho. Enquanto eu estudava, percebia que as coisas na minha vida têm que ser mudadas. Sabem, normalmente nós este trimensar temos discutido um pouquinho a verdade, temos discutido um pouquinho a lei, temos discutido um pouquinho também sobre o caminho, que é Jesus. E eu, a determinada altura, comecei a pensar e a refletir comigo mesmo se eu efetivamente estava no caminho ou se eu estava a cruzar o caminho. Sabem que muitas das vezes, nós sabendo que o caminho é Jesus, ok? Nós podemos dar por nós no caminho, efetivamente, não é? Mas se calhar não estamos no caminho longitudinal, estamos no caminho transversal. Isto para vos dizer o quê? Para vos dizer que estamos só de passagem no caminho. Muitas das vezes nós achamos, e um bocadinho no que a lição nos diz, pelos nossos próprios meios, atos, pensamos que estamos a fazer tudo bem e damos por nós, e o caminho que nós estamos a percorrer não é o caminho que Jesus nos dá. Nós vemos as marcas, que é a lei, nós percebemos tudo isso, sabemos que estamos no caminho, vemos as marcas, que é a lei, que nos indica o caminho, mas se nós olharmos bem para isto, se eu olhar bem para isto, se calhar estou no cruzamento do caminho. E o cruzamento é a entrada e a saída rapidamente. Nós sabemos que o caminho tem um propósito, que é Jesus Cristo, que é colocar na nossa vida tudo e perceber na nossa vida e seguirmos aquilo que Jesus nos aconselha e, sobretudo, fazermos com que o sacrifício que Jesus fez, que eu acho que ninguém aqui tem a perfeita noção de quão difícil foi para Deus e para o próprio Jesus percorrer esse caminho para chegar à cruz, por nós. Se nós tivéssemos um vislumbre, com certeza que nós íamos perceber e com certeza que em vez de estarmos no cruzar o caminho, estaríamos no caminho longitudinal. Eu gostava de ler, começar por ler Gênesis 1:28 e pedia que me acompanhassem. É 1:28, 2, 2 e 3 e 15 e 17. Vamos começar pelo 28. Eu tenho uma tradução, que é uma tradução do Brasil. Nós não estamos habituados a este tipo de exposição, mas isto é uma tradução moderna, é algo que nos chama e que é muito mais direto, não utiliza palavrões, ok? Que às vezes nós não conseguimos perceber. Então diz assim no versículo 28. E abençoou dizendo, tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e dominem, e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam no chão. E depois, o versículo 2:2 diz o seguinte, no sétimo dia,
Acabou de fazer todas as coisas e descansou de todo o trabalho que havia feito. Depois passamos para o 15, ok? 2, 15 a 17. Acho que não, é 15 a 17. Perdão, 2, 15. Então o Senhor pôs o homem no jardim do Éden, exatamente, 2, 15 a 17. Então o Senhor, Deus, pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações. E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore do bem e do mal. Qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que comer, certamente morrereis. A lição fala-nos em 2 concertos. Eu vejo aqui, de certa forma, 2 concertos, mais um, que é o concerto da criação. Aqui está-nos a falar claramente que Adão ouviu as palavras do Senhor, de Deus, a dizer-lhe o seguinte: tu vais constituir família, do suor, neste caso não é do suor do teu rosto, porque isso é depois, mas vais plantar para comer, e depois fala-nos de tudo isto, depois de tudo isto, o que é que Deus, a única coisa que Deus pede, o que é? A obediência. Okay? Isto é o primeiro concerto, que será o concerto da criação. Mais tarde vai-nos falar, reparem nisto, Adão estava perfeitamente enquadrado com aquilo que Deus lhe tinha dito. Vocês acham, e podem, eu pedia, não sei se os diáconos têm o microfone, se alguém quiser intervir, faça o favor de levantar a mão, que eu com muito gosto darei a intervenção. Agora reparem, era natural a Adão pecar? Era natural a Adão pecar? O que é que era natural para Adão? Então reparem, será que foi assim tão difícil Adão obedecer? Porquê é que Adão caiu? Porquê é que Adão não aceitou? Porque era uma coisa, reparem, é uma coisa normal. Da mesma forma que para nós hoje é normal, por exemplo, respirarmos, na altura, Deus criou Adão, não criou Adão para pecar. Deus criou Adão para obedecer, certo? Porquê é que ele não obedeceu? Só um bocadinho, Paulo, está o depois eu passo-te a ti, está bem, filho? Bom dia. Bom dia. Adão desobedeceu porque amou mais a mulher, porque ele sabia que a mulher já estava perdida. Ele sabia que a mulher já tinha transgredido e que ia ser posta fora do jardim. E ele não quis perder a mulher e comeu do fruto proibido. Irmão, já que estou com a palavra, eu gostaria de falar para toda a igreja neste momento. Nós estamos diante de uma lição muito importante para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quando nós passarmos por alto desta lição assim, como ao costume, assim ao de leve, cuidado que nós temos de dar contas a Deus. Tu tiveste a oportunidade, tu tiveste na tua mão. E este assunto dos 2 concertos vai do Éden ao Éden. Nós precisamos, como povo de Deus, de olhar para esta lição e tentar compreendê-la para poder explicar àqueles que nos aparecerem pela frente, porque o mundo está carregado de igrejas que não aceitam a vontade de Deus nem estes 2 concertos. Estão todos baralhados. Quem é que tem que fazer a diferença no meio deste mundo? O povo adventista do sétimo dia. Escolhido. Se isso não está a acontecer, e para isso precisamos de saber, compreender e explicar estes 2 concertos que começam no Éden, onde o irmão começou, passou para fora do Éden, foi com Caim e Abel. O Abel apresentou oferta
digna, que o Senhor tinha ordenado, o Caim apresentou as suas obras. E depois vem por aí fora, e quando chega a Abraão, nós temos ali uma história tremenda, mas que nos dá um ensinamento extraordinário. Primeiro, porque não nos deixarmos trabalhar, se não nos dedicarmos ao estudo verdadeiro da Palavra de Deus e destes dois concertos, nós não saímos apenas por ser uns simples religiosos. Não saímos, como se diz na gíria lá fora, não saímos da cepa torta. Porquê? Porque aqui está aprofundado, nesta lição, o segredo do que é o verdadeiro povo de Deus desde essa altura. Precisamos de conhecer bem a história de Abraão, precisamos de conhecer muito bem a história do Sinai, da saída do povo do Egito para ir para Canaã. Estão aí os dois concertos instalados. Eles dizem que deu a lei no Sinai. É verdade que ele deu a lei. Meus irmãos, prestem muita atenção. Deus não deu só a lei no Sinai. Passados uns dias, o que é que aconteceu? Trazei materiais, ir buscá-los a todo mundo. Temos de fazer um tabernáculo. Para quê? Para simbolizar o quê? É que a lei sem a graça não é nada, irmão. E a graça não pode salvar sem a lei que mostra o meu estado. Isto vem tudo por aí fora, sempre, até chegar a Jesus, e depois passou pela Idade Média e chegou a 1844 e Jesus trocou do lugar e passou para o lugar santíssimo. Todos sabemos o que está lá a acontecer. Mas se não soubermos explicar toda esta história dos dois concertos, do concerto real que Cristo veio colocar na terra para a nossa salvação, nós não passamos de ter uma doutrina, fomos batizados, já cá estamos dentro, portanto estamos salvos. Não, irmão. Ninguém se salva pelo aquilo que faz. E isto temos que meter bem na nossa cabeça. Essa é a mensagem, irmão. É verdade. Ninguém se salva por aquilo que faz, mas por aquilo que Cristo pode fazer na minha vida se eu deixar. Por aquilo que eu me posso disponibilizar para que Deus faça. É aí que eu quero chegar. Portanto, irmãos, eu não... Queria só passar depois ali ao Paulo. A palavra não é minha, vou entregar a palavra. Okay. Não quero falar sozinho, mas senão, a verdade é esta. Eu convido para vir à minha beira e assim ajuda-me, não há problema. Esta é a maior responsabilidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esta história dos dois concertos, irmãos, ninguém devia deixar para trás. E voltar outra vez ao princípio do primeiro dia e estudar bem esta lição, porque ela é muito profunda e muito importante para cada um de nós. Obrigado. Pedia que passasse ali ao Paulo, por favor. Força, Paulo. Respondendo à tua pergunta, o que eu ia dizer era que Deus criou Adão e Eva para um relacionamento pessoal, de amor. O facto de Adão e Eva cortarem essa relação é que obrigou a Deus, de certa forma, a colocar leis. Prova disso é que os colocou fora do jardim, pôs um anjo à porta e disse: aqui não entram. Não é? De certa forma está aí incutida a aliança de Deus, e a aliança que o Albano agora falou. Deus, quando desceu ao Sinai, foi para falar com o povo é que quis leis e formalidades. Prova disso é que depois contrariou Deus com os seus comportamentos enquanto Moisés estava lá em cima. Agora, as duas alianças eram uma aliança eterna, como diz em Hebreus 13, 20, salvo erro, que o bom pastor, o Cordeiro de Deus, já tinha a aliança eterna feita até os fins do tempo, como o Albano falou, do Éden ao Éden. Por isso, o que Deus acima de tudo queria e quer hoje é relacionamento de amor, senão, quando nós tentamos fazer aquilo por nós mesmos, estamos a ser, como diz a lição, filhos de Agar e não de Sara. Não somos filhos da promessa. Exatamente. Somos escravos de nós mesmos, escravos da vida, escravos do mundo, escravos do inimigo de Deus. Nós se percebermos, obrigado, Paulo, nós se percebermos e se começarmos a aprofundar um bocadinho, como o irmão Albano disse, Abraão, vai depois por Caim, nós sabemos o que é que aconteceu a Caim, não é? Que quis fazer tudo pelas obras, sabem? E isso muitas das vezes vem no fundo, o cerne desta lição é precisamente isso. Todos estes concertos, o abraâmico, toda a história de Abraão, Agar e Sara,
vai nos levar a um ponto. E o ponto é, para os nossos dias hoje, isto nem sequer é tão pouco, em forma de conclusão, muito pouco mais ou menos, é que muitas vezes nós damos por nós a fazer as coisas pelas nossas próprias forças, não é? Quando Deus nos diz alguma coisa e nos diz, olha, tu vais ser abençoado, porque eu vou-te proporcionar isto, vou-te proporcionar aquilo, vou-te proporcionar aquilo outro, só tens que esperar em mim, obedecer e aguarda, serenamente. E nós, quando a demora vem, acho que é um problema da humanidade, sinceramente, mesmo nos dias de hoje, é o facto de nós não conseguimos saber esperar. Por isso é que muitas das vezes hoje em dia as doenças do stress têm a ver com isso. Nós não sabemos esperar. E porque não sabemos esperar, queremos fazer por nós próprios. As coisas não estão a correr. Ok, Senhor, eu até confio em Ti, mas eu vou por mim próprio. Ou então vou-te dar uma ajudinha. Podemos passar à lição de Abraão, de Isaac. Portanto, não é de Isaac, mas sim de Agar e de Sara. Reparem, o que é que Deus prometeu? Deus prometeu a Abraão, vais ser o pai de uma grande nação. Ok? Eu vou-te dar um filho da promessa. Portanto, é quando eu achar por bem. Depois disto, sabem que depois de Deus prometer até efetivar, foram 10 anos. 10. Quem é que aqui já esperou por uma promessa 10 anos e a viu cumprida? Se esperaram, eu gostava de ouvir o que é que passaram durante esse tempo. Se foi tudo um mar de rosas. Não foi. Sabem, o problema aqui é que muitas das vezes nós não sabemos esperar. E porquê? Porque vêm as aflições e nós deixamos-nos levar. Não se esqueçam que nós estamos no meio de um grande conflito. Não se esqueçam que o eu está dominado não por mim, mas por Satanás. Quando eu digo que eu consigo, eu tenho muita dificuldade, e muitas das vezes falo com a minha mãe sobre isso, e nós falamos um bocado sobre isso, e ela é testemunha que quando nós nos deparamos com o eu tenho muita dificuldade. Tenho muita dificuldade porquê? Porque sei que é Satanás que está a atuar em mim. Porque se não for, eu vou dizer se Deus assim o permitir. Eu sei que isto pode passar de palavras, mas as palavras aqui, como diz o outro, leva-as o vento, não é? Neste caso, reparem, Deus faz a promessa a Abraão acredita e começa a esperar. Comunica a Sara, ok, acha ali um bocado difícil, não é? Com 70 e tal anos, como é que eu vou ter um filho, não é? Como é que eu vou ter um filho? Quase 80 anos, como é que eu vou ter um filho? Mas, ok, reparem, Deus fez uma promessa a Sara. O que é que foi? Que ela ia ser mãe. Ela já era uma pessoa com uma certa idade. E o que era mais? Exatamente. Ó, irmãos, ponham-se no meu lugar. Uma senhora de idade, não vou dizer que é idosa, mas uma senhora com uma certa idade, estéril, chegar uma mensagem à beira dela e dizer assim, olha, tu vais ser a mãe de uma grande nação. É fácil? Não, eu acho que não é. Eu, se calhar, fazia exatamente a mesma coisa. Começava logo a procurar soluções. Vou ajudar Deus. Foi isso que ela fez. À demora, Sara optou por tentar ajudar Deus. E então como é que foi ajudar? Da melhor maneira, não foi? Reparem, há aqui pormenores que são muito importantes. Este é um pormenor importante, que eu considero importante na lição, que era, além de Sara ter uma certa idade, era estéril. Depois vem o facto de ela querer ajudar Deus, como se Deus precisasse. Então, foi buscar Agar. Quem era Agar? Não percebi. Escrava vinda de onde? Ok, estão a ver? E veio do Egito porquê? Porquê? Exatamente. Reparem que ela foi dada a Abraão num momento de fraqueza de Abraão. Em que Abraão chegou, estamos a passar um bocado de fome, vamos ao Egito, não é? Mas olha, tu és uma mulher lindíssima, és a minha esposa, em vez de se calhar, sentir gosto nisso, começou a temer pela vida. Lá está. E ele começou a temer pela sua vida. Demonstrou aqui um certo egoísmo.
Então o que é que ele fez? Olha, vais dizer que tu és minha irmã. Então o faraó, e como a mulher era de facto bonita, o faraó chamou-lhe a atenção e claro, quis, e deu então em troca Agar. Agora reparem, Agar, eu sou serva do meu senhor e da minha senhora, mediante esta proposta, mediante a possibilidade de ser a mãe de uma grande nação, não da promessa, mas de uma grande nação, ok, eu aceito. Então Sara, aqui, faz aquilo que eu considero ser um milagre, que foi dizer, ok, Sara, Agar, deita-te com o meu marido. Apesar de na altura, vocês acham que na altura aquilo era permitido? Não era permitido, não. Era uma cultura. Deus, aos olhos de Deus, isso não era permitido. Isso fazia parte da cultura. Uma cultura que ainda hoje nós, possivelmente, levou-me a este pensamento. Se calhar, nós por hábito, porque Deus não muda, reparem, se Deus hoje não permite que um homem tenha mais que uma mulher, porque é que na altura ia permitir? Estamos de acordo ou não? Deus é o mesmo. Ok, sendo Deus o mesmo, isso não era da vontade do Senhor. Agora, o que é que acontece? Acontece é que todas estas coisas, mediante a cultura, mediante as nações, aquilo que eles estavam habituados, isso tornou-se quase normal e leva-me aos dias de hoje. Nós temos pecados na nossa vida que, por serem, se calhar, não são assim pecados tão grandes, são pecadinhos, e que nós até se calhar vamos fazendo com alguma frequência, torna-se normal, mas não são. Okay? Reparem, nessa altura então, Agar deita-se com Abraão e nasce Ismael. Não é? Nasce Ismael, o miúdo cresce, começa a haver ali, enquanto Agar grávida, começa a fazer o quê a Sara? Não estou a ouvir. Falem, participem. Começou a provocá-la. E quem era a Sara, a Agar? Era a sua senhora. Mais uma lição aqui para nós. Onde é que estava aqui o respeito? Reparem, Sara colocou-se a jeito, certo? Nós muitas das vezes na nossa vida colocámos-nos a jeito com atitudes que nós temos. E depois vamos a Deus, ó Senhor, ajuda-me. Nós colocámos-nos a jeito na nossa vida. Nós, por não obedecermos à vontade do Senhor, nós colocámos-nos a jeito. Gesta, força. Nelson, queria só fazer uma comparação. Força. Nesta questão da aliança, há uma palavra fundamental para mim que é dependência. E eu vejo esta nossa relação com Deus e estabeleço a comparação como uma criança que começa a andar. Ela começa a andar de mão dada ao pai ou à mãe, não é? Mas quando começa a dar os primeiros passos sozinhos e chega ao pé de um degrau e tenta subir e cai, não é? A quem é que ele vai recorrer novamente? Ao pai ou à mãe. Portanto, nós também somos assim. Nós, quando começamos a andar por nós próprios, acabamos por, como tu dizias e bem, olhar para o nosso eu e esquecer Deus. Mas quando chegamos ao degrau, quando chegamos à dificuldade e queremos subir e caímos, e queremos subir e voltamos a cair, só aí é que nós nos lembramos de Deus. Portanto, a relação de dependência é lembrar-nos de Deus sempre, e não só quando achamos que precisamos de ajuda. Reparem, há aqui uma frase que eu entretanto também na pesquisa nós sabemos que surgem-nos assim algumas frases que nos chamam muita atenção. E diz assim: tudo o que Abraão precisava de fazer era estar disposto a seguir a Deus, as suas indicações e viver a salvação. Era tão simples isto. Agora reparem, para vocês, eu sei que vocês não pensam isso, mas para reforçar aquilo que eu estou a dizer, o Patriarcas e Profetas falam-nos aqui um bocadinho sobre a postura de Agar. Reparem. A poligamia se tornara tão espalhada que deixara de ser considerada como pecado, mas nem por isso deixava de ser uma violação da lei de Deus. E era o resultado fatal à santidade e paz na relação da família. Reparem o que é que aconteceu. Vocês pensam que só nós, hoje em dia, é que temos problemas na nossa família? Só nós é que passamos por problemas graves? Sara criou um grave problema. E reparem, não foi um problema externo. Foi Sara que criou o problema. Foi Abraão que consentiu que Sara criasse esse problema. Reparem aqui, lisonjeada pela honra da sua nova posição como esposa de Abraão
e esperando ser a mãe da grande nação, que dele descenderia, Agar se tornou orgulhosa, jactância, e tratou a sua senhora com desprezo. A partir dali, reparem, o ciúmes recíprocos perturbavam a paz do lar que fora feliz. Obrigado a escutar as queixas de ambas, Abraão de balde se esforçou para estabelecer uma nova harmonia. Reparem então, irmãos, eu gostava de salientar aqui a questão do... Aquilo que nós muitas das vezes fazemos por nós próprios tem um impacto tremendo na nossa vida. Eu gostava de salientar isto. Mesmo que saiamos daqui e que digam, epá, não gostei, que o Nelson, da forma que o Nelson passou, não gostei, ok. Mas eu só queria deixar isto convosco, que é, quando nós fazemos as coisas por nós próprios, é meio caminho andado para a desgraça. Porque senão, reparem, Sara, dentro da sua própria casa, foi enxovalhada pela Agar. Vocês acham que Agar, neste sentido, vocês não acham que Agar era uma vítima? Reparem, mais tarde nasce Ismael, a Sara depois expulsa Agar grávida, depois o anjo do Senhor vai ter com Agar e diz, regressa, porque ela é a tua senhora. Portanto, meteu-lhe na cabeça que Agar, tu tens que não podes ser conforme fostes, porque ela é a tua senhora, tens que guardar respeito. Ela regressa, o miúdo nasce, mais tarde... o que é que acontece? Nasce o filho da promessa, lá está, a concretização. Eu só gostava de saber, irmãos, como é que Abraão ficou quando nasceu Isaac? Reparem, não nos estamos a esquecer que este Abraão era um homem de uma fé tremenda. É o pai da fé. É o mesmo que mais tarde estava disposto a entregar o seu próprio filho. Ok? E o que é que aconteceu? Agora imaginem, Abraão, nasce o filho da promessa, o que é que lhe terá passado na cabeça de Abraão e de Sara? Só que aí já não havia muito a fazer. Irmão David, força. Eu só queria dizer o seguinte, Sara foi a grande responsável desta embrulhada toda, no fundo. Porquê? Porque ela não confiou na promessa que o Senhor tinha feito a ela e ao seu marido. Inclusivamente ela acabou por caçoar e rir-se, de certo modo, não é? Desconfiada. Mas uma coisa é certa, nós somos um bocado isso também. Nós, os adventistas do sétimo dia, hoje, somos também assim. Nós não temos paciência para esperar. E nós temos que reconhecer que Deus é Deus, o relógio de Deus é dele, só Ele pertence às grandes decisões, e nós temos que estar prontos a acatá-las humildemente, sempre. Portanto, nós quantas vezes nos interrogamos, ó Senhor, mas até quando nós vamos permanecer nesta angústia, nesta incerteza? E é verdade, porque todos nós vivemos num mundo de incerteza, de tristeza e enfim, de todo o género de abominação que nos rodeia. Mas uma coisa é certa, nós temos que fazer diferente daquilo que fez Sara. Porque ela realmente, ela que errou, ela depois acabou por pagar a fatura, digamos, permitam um termo, daquilo que semeou, daquilo que fez, da sua falta de confiança em Deus. E é isso que nos falta muitas vezes. Nós temos que confiar, aconteça o que acontecer. E querer e confiar. É pura e simplesmente isso. Sabem que da mesma forma, sim. Lá, é só para pôr as coisas um bocadinho no lugar. Depois de tudo isto, depois de toda esta passagem com a Agar e o Ismael e tudo mais, eu queria chamar a atenção agora do importante, que o irmão há bocado falou nas idades. Abraão riu-se, porque ele tinha 100 anos. Exatamente. E ela 90. Quando ele nasceu. Quando foi prometido o filho deles. Mais difícil era se não aceitaram antes. E se a dificuldade foi grande em antes saber que o Senhor era capaz de lhe dar um filho, a promessa veio outra vez aos 100 anos. E Abraão riu-se. E Sara riu-se. Como é que era possível? Irmãos, temos de lembrar-nos que Deus é Deus e tudo quanto Ele tem prometido na sua palavra
não vai falhar nada. Sejamos fiéis e deixemos de ser apenas membros de uma igreja adventista do sétimo dia. Que o Senhor abençoe muito este povo, mas que nós possamos agarrar esta mensagem que nos é posta diante de nós. Por isso é que eu digo que é um trimensário difícil para os membros da igreja, imagino para aqueles que estão a chegar, difícil de entender, mas a verdade é que para Deus nada é impossível, nada é impossível. E, portanto, foi nesta altura que Deus mostrou-lhes que havia possibilidade do Isaac nascer. Reparem bem, irmão. E isto porquê? Porque Isaac é que é o filho da promessa. É a promessa. E não se esqueçam que quando Abraão foi chamado, ele disse coisas extraordinárias, mas Abraão, nunca se diz, estava cru. E agora reparem, quantos anos aquele homem teve que estar a ser preparado? Será que nós entendemos todos aqui dentro? Isto teve de ser preparado Abraão desde que saiu, ele lá foi chamá-lo, até esta idade. Sempre a ser trabalhado. É preparação contínua. Sempre a ser trabalhado, sempre a ser trabalhado. Porquê? Hoje está difícil o Senhor poder trabalhar e transformar um membro da igreja, porque nós estamos nas mesmas circunstâncias. Vivemos mais um mundo do que outra coisa. E isso está-se a tornar muito perigoso. Que ninguém pense que por ser membro da Igreja Adventista do sétimo dia que está salvo. Não. Isso é salvação pelas obras, irmão. Salvação é pela graça, não é pela graça. É, irmão, é isto que nós precisamos muito de aprender. E esta lição... Se acharmos que estamos circuncisados, dá-nos o direito à salvação, estamos completamente enganados. Exatamente. Então, temos que lembrar-nos e aplicar-nos muito bem ao estudo, porque eu, se mostrar o meu trimensário, e mostra a quem quiser, eu não tenho mais cantinho nenhum onde não se possa escrever. Tem que arranjar uma sebenta. Porquê? Porque é uma lição tremenda. E pode ser que eu ainda tenha de recorrer aqui, se Deus me ajudar, a recorrer aqui muitas vezes a este trimensário, como eu tenho os outros todos em casa, para poder aprofundar bem o grande acontecimento do grande concerto de Deus com Abraão. Sr. Joaquim. Mesmo muito rapidamente, temos de compreender, portanto, as palavras do apóstolo Paulo aos Gálatas, pela sua grande preocupação que tinha da forma como os judaizantes encaravam o plano da salvação, a forma de se salvarem. E realmente Paulo foi inspirado, foi muito feliz ao apontar o exemplo de Abraão, porque realmente havia uma promessa a Abraão e o que é que restava a Abraão? Era obedecer. E eu gostava de lembrar também, porque eu sei que a hora está avançada, que quando no Sinai Deus deu a lei a Moisés e a apresentou ao povo, qual foi a resposta do povo? Nós faremos. Este é o nosso grande problema. E foi o que aconteceu com Abraão também. Deus prometeu a Abraão, Deus não agiu logo, o que é que ele fez? Por suas próprias mãos. Este é o grande problema do cristianismo, será o grande problema da Igreja Adventista. As obras são muito importantes, mas a nossa salvação depende sempre da graça de Deus. Isto é importante não esquecer este pormenor, e penso que este era o objetivo do apóstolo Paulo ao apresentar este exemplo maravilhoso. E reparem que Abraão e Sara eram pessoas históricas para o povo de Israel que tinham um peso muito importante na cultura dos judeus. Há bocado o irmão David disse que Sara foi a culpada. Eu aceito, mas da mesma forma que Eva levou o fruto proibido a Adão, da mesma forma que Sara levou o fruto proibido a Abraão. Portanto, Adão só comeu porque quis e Abraão só se deitou com a mulher porque quis. Portanto, aqui o pecado chegou a ele, mas eles só o fizeram porque quiseram. Livre, espontânea vontade. O tempo está mesmo a terminar. Eu gostava só de salientar aqui, ler aqui um pequeno texto
que de certa forma faz quase a conclusão da lição nesta semana, que eu considero a conclusão. E diz assim: somos frequentemente tentados a procurar por nós mesmos, isto já foi falado aqui, tornar verdadeira a palavra de Deus. Reparem, nós ao fazermos isto estamos a dizer que, ok, vamos lá dar uma ajudinha. Nós inconscientemente estamos a dizer que a palavra de Deus tem que ser chegada de outra forma. Estamos a questionar Deus. Mas os nossos próprios esforços não só não resultam, como também provocam tragédias. A graça de Deus traz bênçãos em vez de tragédia. A graça de Deus traz bênçãos em vez de tragédia. E para terminar, gostaria só de partilhar aqui uma frase que eu achei muito interessante e que podemos aplicar a nós, que é assim: Abraão aprendeu que a consagração própria, e podemos pôr aqui o nosso nome, o Nelson aprendeu que a consagração própria e não a confiança própria é o que abre as reservas das bênçãos de Deus. O que é que nós temos que fazer? Consagrar. E então, a nossa consagração, o nosso estudo diário, que sinceramente, irmãos, é o nosso maior problema. Eu tenho a certeza que se esse não fosse um problema, é o meu maior problema. É todos os dias me consagrar ao Senhor. Não temos tempo. Não temos tempo. Eu tenho a certeza que se isto acontecesse, imaginem o celeiro das bênçãos. Nós, com a nossa consagração, fazemos a permissão de abrir, à medida que somos consagrados, o celeiro abre-se, à medida que não estamos consagrados, o celeiro fecha-se. Somos nós que, pelas nossas intenções e pelas nossas obediências, que fazemos com que as bênçãos caiam ou não sobre nós. Obrigado e bom sábado a todos.
trouxe muita coisa, mas não é porque vou falar muito, vou tentar não falar muito. Esta manhã, eram 7h30, quando comecei a rever as minhas notas para este momento. Eu venho aqui pelo Ministério Pessoal e estive das 7h30 até às 9h, não a rever as notas, obviamente, mas os pensamentos iam surgindo, e eram uns a seguir aos outros e era difícil parar. Um bocado aquilo que eu vos dizia há 15 dias, quando nos sentamos com o Senhor à mesa, somos saciados. Não há como deixar de receber as bênçãos de que o Nelson falava ainda há bocadinho. Tem aqui alguns pontos para nós meditarmos em alguns minutos. Sei que não tenho muito. Vamos recordar que, primeiro ponto, Deus criou Adão à sua imagem e semelhança, certo? Mas o pecado diminuiu tudo. Diminuiu a parte espiritual, a parte física, a parte mental, nós ficamos reduzidos. Mas foi concedido a Adão, assim como nos é concedido a nós, um tempo de graça, que é a nossa vida. O tempo da nossa vida, e que nós não sabemos se é de um dia, se é de um ano, se é de 100 anos. Esse é o nosso tempo da graça. A obra da redenção é restaurar. A obra de redenção que Deus quer fazer durante esse tempo de graça é restaurar no homem a imagem e a semelhança que Ele colocou em nós quando nos criou. Vocês vão dizer em nós? Sim, em nós, homem, com H maiúsculo. Porque nós, agora falando de nós que estamos aqui, apesar destes séculos de corrupção, ainda temos lá dentro aquilo que Deus colocou dentro de Adão. A vontade de ser feliz, a vontade, o desejo de ser puro, a vontade de ter paz, todas essas coisas boas que Deus criou em Adão ainda perduram. É preciso querer chegar lá. Pelos méritos e pelo poder de Cristo, essa imagem pode ser renovada. Não somos nós, não está em nós. Cristo é que pode fazer em nós o querer, ou seja, aumentar o querer e o efetuar. Só para ilustrar rapidamente, vamos a Lucas 17, 14. Lucas 17, 14. Esta é uma passagenzinha retirada do que aconteceu com aqueles 10 leprosos que foram ter com Jesus. Se lermos ainda um pouco antes, no versículo 13, diz: E levantaram a voz dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Agora pensem que aquela condição em que os leprosos estavam, somos nós quando ainda estamos mergulhados no pecado. E Jesus não argumentou, não disse: pode ser se tu cumprires a lei e os mandamentos, se tu fizeres isto. Não. Só disse. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Eles também não argumentaram nada. Jesus disse: Ide e mostrai-vos ao sacerdote. Esta é a ordem. E eles, eu quase gostaria de dizer aqui, eles creram e isso foi-lhes imputado como justiça. Porque indo eles, ficaram limpos. Portanto, um milagre aconteceu na vida destes homens. O mesmo milagre que pode acontecer na nossa vida quando aceitamos o desafio que Deus nos lança. E não argumentamos: Senhor, isso eu não gosto. Porque nós podemos dizer, o Senhor diz: faz isto. Isso não, isso é fanatismo, é exagero. Senhor, eu queria paz no meu coração. E o Senhor diz: vai e reconcilia-te com o teu irmão. E nós: não, isso não, Senhor, isso é muito doloroso, Ele é que tem que vir falar comigo. E nós dizemos: Senhor, o que queres que eu faça? O que é que tu queres que eu faça? Que eu faço.
E o Senhor diz: vai e diz a quem tu encontrares pelos caminhos a mensagem dos 3 anjos. Vai e fortifica, fortalece a tua casa. Diz o que o Senhor, partilha o que o Senhor tem feito por ti. E nós dizemos: oh não, Senhor, isso não, eu não tenho dom de palavra, eu não vou saber dizer. O que é que os leprosos fizeram? Foram, não disseram nada. O Senhor disse, eles fizeram. E foi-lhes feito segundo aquilo que eles desejavam. Esta semana estava a ler um relato de um testemunho, algo verdadeiro, que aconteceu na vida de uma pessoa que desejava muito ter paz no seu coração. E lutou muitos anos, como muitas vezes nós fazemos. Ah, Senhor, mas isto não se cumpre na minha vida. Ai, Senhor, nunca mais acontece. E um dia, a pessoa cansada, cheia de problemas de saúde, porque tinha tantos que não dá para vos contar aqui tudo, mas só vos vou dizer o que aconteceu nesse dia. Essa pessoa disse: Senhor, aquilo que tu disseres, eu acredito que aquilo que tu me falares para eu fazer, eu vou fazer. E a primeira coisa que lhe veio ao pensamento foi: tens de falar com esta pessoa, com aquela, entre as 5 que lhe foram indicadas, uma era o marido. Ela era bastante ruinzinha com o marido. Todos aqueles problemas que tinha de saúde, sabem o que é? Aquela coisa de descarregar em cima do outro. Já que eu sofro, também te vou fazer passar um mau momento. E então sempre queixinhas e porque não fazes isto e porque não me leves àquele sítio, porque senão podia-se resolver, enfim. Vamos avançando. E ela diz, e que veio aquilo ao pensamento dela, e a primeira reação foi, precisamente, ai, Senhor, isso não. Mas depois lembrou-se que tinha acabado de prometer que tudo o que tu disseres, Senhor, eu faço. E ela disse, está bem, Senhor, eu vou fazer. E no mesmo momento em que ela disse sim, uma paz tão grande encheu o coração dela, só sentiu vontade de começar a ler a Bíblia. E o curioso é que quando abriu a Bíblia, vocês vão dizer, falou com as pessoas, falou. Mas quando abriu a Bíblia, notou uma coisa também extremamente maravilhosa. Ela antes lia a Bíblia por obrigação, porque achava que era natural um cristão ler a Bíblia. E à igreja por obrigação, porque achava que um cristão deve ir à igreja. Mas de repente, olhou, estava a ler a Bíblia e começou a gostar tanto do que estava a ler. Portanto, irmãos, as bênçãos estão aqui. Ainda na meditação desta manhã, que eu não tinha ainda lido quando estava a rever estas notas, tem uma frase que eu achei interessantíssima. Novas virtudes são reveladas no seu caráter, está a falar do cristão, quando se nega a si mesmo e exalta a cruz. E agora reparem, seguindo para onde Cristo o conduz. Isto é a nossa vontade? É aquilo que eu acho? Não. É aquilo que Deus me revelar, isso é o que eu devo fazer. E agora, para finalizar, e já estou a sair fora da minha hora, nós temos à porta, uma campanha. Não deixemos, irmãos, de falar com todos aqueles que nos forem indicados por Cristo, pelo Espírito de Deus. Não deixemos. Ainda no domingo passado estava a fazer trabalho de rua com um jovem e tivemos uma conversa longa com um casal de metodistas e que ficaram também muito agradados. No final despediram-se de nós, dizendo que tinham apreciado muito o nosso testemunho e aquilo que estivemos ali a falar, porque eles também colocaram questões, nomeadamente acerca do sábado. E é tão bom, irmãos, podemos ir apreensivos, mas confiar nos méritos de Cristo. Lembrem-se, muitas vezes eu penso, quando vou assim para a rua para falar com pessoas, que não sei qual vai ser a reação, também me dá um bocadinho de receio. Nós não gostamos de ser rejeitados,
Mas lembrem-se daquelas palavras que Deus disse a Samuel. Não temas, ou não te enfades, ou não fiques aborrecido, porque não é a ti que estão a rejeitar, é a mim. Porque quem nos comissionou para ir foi Cristo. Portanto, se rejeitarem a Cristo, podemos ficar tristes, mas é porque estão a rejeitar a Cristo, não porque nos estão a rejeitar a nós. Nós não somos nada, apenas um instrumento nas mãos de Deus e apenas barro, que esperamos um dia a salvação em Cristo. Amém. Agradecemos ao Nelson por ter trazido a lição até nós esta manhã, assim como também este grupo de jovens que nos trouxe um hino maravilhoso. E sobre a mesa tínhamos uma oferta de 300 euros para a aquisição de material de cabine de som. Que Deus possa abençoar este dinheiro e que possa abençoar o seu doador. E para terminarmos a Escola Sabatina desta manhã, convido todos os irmãos para de pé cantarmos juntos o hino 298, Toma, ó Deus, meu coração, a primeira e a última estrofe. Querido Pai, querido Deus, Senhor, através dos méritos, Senhor, do Teu Filho, eu te peço, Senhor, que nos ajudes a obedecer-te, Senhor. Que nos ajudes, Senhor, a fazer a Tua vontade e, acima de tudo, Senhor, que nós possamos estar conscientes dessa Tua vontade, Senhor. Capacita-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Temos o Recife mais sumptuoso do mundo. Desta doca onde estamos sentados, a 2 ou 3 passos de mim, os cientistas entraram nestas águas à nossa frente e contabilizaram a biodiversidade mais elevada em todo o planeta. Tentamos criar um lugar onde as pessoas possam passar umas boas férias, onde possam desfrutar da natureza. Gostamos de fazer isto porque, de certa forma, estamos a mostrar-lhes a criação do Senhor. Sentimos que é uma boa forma de passar o tempo. Se está de férias e desfruta da beleza da criação, isso é algo bom. Por isso, com a ajuda de Deus, poderemos usar isso como tema de conversa. Veja como isto é lindo. Somos tão abençoados. Há alguns anos, o Max mudou-se para a Indonésia para abrir uma estância turística de mergulho livre em West Papua. Esta área é um dos principais locais de mergulho que atrai visitantes de todo o mundo. Esta instância turística, o Surido Bay Resort, recebe empresários, muitos deles do mundo da medicina. Na sua maioria, pessoas muito instruídas. É necessário bastante dinheiro para viajar até aqui e, além disso, os nossos serviços também têm o seu preço. A maioria dos turistas têm vidas preenchidas nas maiores cidades do mundo. Raramente têm tempo para relaxar depois de um dia agitado.
Portanto, quando aqui chegam, a estância é um oásis onde podem deixar o stress de lado e concentrar-se no que têm à sua frente. O Max vê o seu negócio como uma oportunidade para partilhar algo de novo com os seus hóspedes, que de outra forma poderão nunca ser expostos à mensagem de Deus. Como empresário ou qualquer outra ocupação, mesmo que tenha um cargo numa empresa, podemos usar essa posição. Temos a possibilidade de falar com o nosso vizinho. Podemos ser simpáticos com ele, ajudá-lo, e essa é uma forma de alcançar as pessoas. Podemos fazê-lo no nosso local de trabalho ou como empresa. Temos de procurar formas de fazer algo de útil com a nossa vida e alcançar as pessoas. Gostava de gritar a toda a gente: confia no Senhor. Mas essa não é a melhor abordagem, embora esteja no nosso coração. Podemos dar pequenas dicas e ver se há algum retorno. Se as pessoas estão abertas e dispostas a falar sobre o Senhor todo o dia, mas é evidente que elas não vieram aqui para ouvir sermões. O descanso dos funcionários da estância é da noite de sexta-feira à noite de sábado, e isso cria a oportunidade para conversar sobre o sábado de Deus com os hóspedes. O Max fica feliz por responder a qualquer questão espiritual que os hóspedes possam ter e partilha com eles tudo o que quiserem ouvir. Se lermos a Bíblia e olharmos para o Senhor Jesus Cristo, vemos que Ele nos disse o que deveríamos fazer. E isso é ir por todo o mundo e falar do Evangelho às pessoas. Ele deixou a promessa de que, se o fizéssemos, Ele estaria sempre connosco. Cada coisa que fazemos, cada fogo, deve ser para o Senhor. Por isso, o que eu quero dizer às pessoas é que sigam o Senhor e que não se preocupem com nada, porque Ele tem todo o poder e não temos de nos preocupar com nada. Não podemos fazer muito, mas Ele pode fazer tudo. Por isso, não se preocupem. Este trimestre, a sua oferta do 13º sábado vai apoiar a obra adventista na Índia, construindo dormitórios e residências para estudantes, centros de formação e salas de aula. Por favor, ore e apoie esta importante oferta que irá beneficiar muitas pessoas na Índia.